Olá, estamos aqui para mais um episódio de Saúde e Leveza com Andrea Bottoni e eu estou com uma xará, perché come si chama a pessoa che gentilmente aceitou o convite? Si chama Andrea Pratis. Sim. Bem-vinda, Obrigada, gratidão. Andrea. Obrigada. Por isso, Andrea Pratis è medica, attua na grande área da geriatria e da gerontologia, tem um mestrado no exterior, que depois ela já vai contar, tá certo? E a gente se conhece pelos caminhos da vida, pelos caminhos da profissão, e perché a gente integra também um movimento che non temos conflitti di interesse, perché è tutto di forma gratuita e volontaria, e perché a gente acredita no cultivo, vamos dizer, di una vita un poco menos corrida, di un ser, no nosso caso médicos, ma di una forma geral, profissionais da saúde e pessoas, está certo, que consiga se conectar um pouco mais com o momento presente e que não pense só em fazer. Pronto, falei alguma coisa, fiz uma introdução, uma ponte entre nós dois. Fez sentido, Andrea, come ti apresentei e complementa, por gentileza. Andrea, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. A gente tem afinidade em tantos assuntos, não é? Um deles é promoção de saúde, o outro é slow medicine, a gente trabalha juntos dentro desse grupo, desse movimento, então é um prazer enorme estar aqui. Você falou tudo, eu sou médica, sou apaixonada pelo estudo do envelhecimento, acho que à medida também que eu fui envelhecendo, eu estou há 40 anos, né? 40 anos de formada, eu me dediquei também bastante para o envelhecimento feminino, é um assunto que eu gosto bastante. E sou apaixonada pelo envelhecimento, pelas questões da gerontologia, da geriatria e pela slow medicine, que eu acho que é um novo paradigma na medicina, que a gente vai conversar mais sobre isso, né? Deixa eu te dizer uma coisa, gratidão. Você, quando a gente fala a palavra longevidade, está certo? Evidentemente que não existe a palavra que te fala tudo. E às vezes a gente pode usar uma palavra nem sempre a mais adequada, mas tentando expressar um conceito, un'idea. Longevidade é uma palavra que está bastante na moda, está certo? Até que enfim. Isso, mas mesmo quando se falava menos ou quando estava menos na moda, determinados conceitos ou princípios acho que já estavam claros e que hoje realmente, acredito eu, se aborda um pouco mais também o conceito não só de quantos anos, mas de como, ou seja, como é que você vai viver mais, a qualidade de vida, o bem-estar, os cuidados de uma forma, vamos dizer, um pouco mais abordados de uma forma um pouco mais consciente. É correto aquilo que eu disse? Faz sentido? Sim, eu acho que houve uma mudança nos conceitos relacionados à longevidade, estudo do envelhecimento, desde que eu comecei lá atrás até agora, porque antes a gente só falava em geriatria da saúde do idoso. Então eram as pessoas acima de 60 anos e os geriatras ainda mais tradicionais pensavam só nas pessoas acima dos 70, 75 anos. Então se você ia num congresso nessa época era muito engraçado, porque você via uma mesa, pulmão do idoso, a outra o coração do idoso. E assim a gente via o idoso todo repartido dentro de um programa científico de um congresso. Hoje a longevidade está mais incorporada nas nossas vidas, né? Tanto pelo envelhecimento populacional, hoje em dia tem mais pessoas vivendo por mais tempo, aumento da expectativa de vida, e houve uma mudança na questão não só de tratar as questões próprias das doenças relacionadas ao envelhecimento, mas como pensar no envelhecimento em si, que é um processo de curso de vida inteiro, né? Então, essa mudança de perspectiva
para quem se dedicou tanto ao envelhecimento saudável. Quando eu falava sobre isso lá na década de 90, as pessoas davam até muita risada, porque não se tinha ainda essa consciência. E você vê que hoje as pessoas estão muito interessadas nas questões de longevidade e no envelhecimento saudável, porque querem viver, já que vão viver mais, querem viver melhor também. Né? É interessante perché na realidade a longevidade justamente não se deveria abordar apenas quando você é classificado perché você alcançou Exatamente. uma determinada idade, dependendo do país ou dos organismos. Mas enfim, perché a gente inicia a envelhecer, não? Desde que a gente existe, está certo? Por isso, na realidade, falar de qualidade de vida, falar de autocuidado ou de viver melhor, pensando em longevidade, em quantidade e qualidade, você não precisa se tornar idoso para pensar nisso, está certo? Claro, muito pelo por isso contrário. acho que isso entra também in outros campos che non so apenas esclusivamente d'area tecnica da saúde, mas permeia a nossa vida, o ambiente como um todo. Você pode dizer isso? Sim, claro. Acho muito importante isso que você falou. A gente não pode conceber a longevidade e o envelhecimento fora do curso de vida. E aí a gente tem que começar na vida intraútero. São as condições dessa mãe ao engravidar que vão gerar um feto mais saudável, não é isso? Uma criança mais saudável vai resultar num adulto mais saudável e aí uma pessoa idosa mais saudável também. Então a gente tem que pensar em saúde, promoção de saúde, qualidade de vida no curso de vida inteiro, né? Principalmente nessa fase até inicial de formação tanto do organismo como da capacidade funcional. Se a gente pega um gráfico, por exemplo, verificando a capacidade funcional das pessoas, ela chega num ápice lá pelos 25 anos, vamos dizer, né, na idade adulta, e depois ela vai declinando. E esse declínio vai sendo mais suave à medida que a gente consegue viver melhor e ter um estilo de vida mais saudável também, né? Então, é todo um conjunto é um contexto muito mais complexo quando se fala de envelhecimento do que pensar só do ponto de vista biológico, né? Aí está inserido acesso à saúde, a serviços de saúde, acesso à educação, enfim, todas essas questões do ambiente propriamente dito que vão determinar se uma pessoa pode envelhecer com qualidade ou não. Aliás, Bottoni, você já deve ter ouvido falar, o CEP, o local onde a gente mora, define muito a nossa expectativa de vida. Você pega uma cidade imensa como São Paulo, às vezes passando de um bairro para outro, você tem até 20 anos de expectativa de vida, numa diferença, né, de expectativa de vida numa mesma cidade. Né? Então, por isso que é fascinante, né, a gerontologia, porque você vai ver todos os campos de estudo que praticamente todos podem estudar as questões pertinentes ao envelhecimento. Né? Obrigado, Andrea. E aí isso um pouco rimette também a genética e a epigenética, está certo? Perché tem coisas que são intuitivas, está certo? Ma che tem comprovação científica, ok? Por isso a ciência com a consciência, é a ciência com o bom senso, é a ciência aplicada a uma determinada realidade. Por isso, quando você fala de alguns determinantes, significa que aquele ápice da capacidade funcional, que depois fisiologicamente a gente vai perdendo aos poucos, ma quanto e como dipende também dos nossos hábitos, que pode interferir positivamente ou pode acelerar esta queda, dependendo também dos seus hábitos de vida. Isso faz sentido?
Totalmente. Essa queda é muito mais abrupta nas pessoas que têm, vamos dizer, um estilo de vida menos saudável, ou que já apresentam fatores de risco para doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, etc. Sem dúvida, elas têm um risco muito maior de chegar a ter uma incapacidade. Né, que eu acho que a grande questão quando a gente fala em qualidade no envelhecimento já da pessoa mais idosa é isso, é manter a independência e a autonomia das pessoas, ou seja, elas serem capazes de executar as funções do dia a dia, mas também que elas tenham um poder de decisão sobre os seus desejos e as suas necessidades, etc. Que elas possam, digamos, conservar essa autonomia. Então, isso é intimamente relacionado à qualidade de vida. E você falou uma coisa muito interessante sobre epigenética, né? A gente sabe o quanto, hoje em dia, os estilos de vida influenciam na própria genética. E se a gente pensa na influência da genética ao longo do curso de vida, a gente pode dizer que em 80%, a influência vem do estilo de vida, 20% da genética. Só que isso muda quando as pessoas atingem idades mais avançadas. Então, por exemplo, aos 90 anos, isso inverte, é muito mais a genética, a carga genética, os genes protetores que ela tem, que equilibram, por exemplo, um estilo de vida menos saudável, e depois dos 100 anos é praticamente a genética que é o maior determinante. E interessante notar que quando as pessoas têm esses genes protetores, mesmo que ela fume ou seja sedentária, alguma coisa, há um certo equilíbrio, né? Mas para também se chegar até esses 90 anos, é o estilo de vida que vai ser mais importante. E aí, obrigado, dentro deste contexto, por isso, alimentação e longevidade, o que você pode comentar? Tudo, né? Assim, você sabe mais do que eu até sobre tudo isso, mas a alimentação é essencial, né? É essencial porque é o que nos dá, desde o início, toda essa formação do organismo, a manutenção das funções, é a saúde do ponto de vista físico e mental, a prevenção das doenças, digamos, mais degenerativas e incapacitantes que são associadas ao envelhecimento. É importantíssima a alimentação. Né? E é o que a gente vê quando a gente vê sobre esses documentários, sobre as blue zones, essas áreas, né, onde há uma maior longevidade, uma presença maior, uma concentração maior de centenários. E você vai ver um dos fatores mais importantes nessas regiões é exatamente a alimentação. Aí tem alguma coisa também, por isso que você já introduziu, que são os hábitos alimentares. Você falou das zonas azuis. Para quem não sabe, são lugares no mundo onde está associado uma maior tempo de vida, certo? E não só quantos anos, mas também a qualidade. Aí é evidente, quando a gente fala de hábitos, temos sempre que ter cuidado, sim que não é só uma série de elementos, mas é também como você consegue aplicar. E lá existem algumas condições geográficas, culturais, da sociedade, que todo mundo geralmente realiza exercício físico embutido no dia a dia, no dia a dia, exatamente no quotidiano, geralmente se alimenta de produtos, vamos dizer, da natureza próximos, por isso aquilo que se chama de alimento a quilômetro zero, certo? Geralmente tem um convívio meio que natural ou espontâneo, perché pelo tipo di sociedade si riúne in praças, no ambiente ao ar livre, ou seja, existe um contexto social que favorece tudo isso, ok? E aí se viu que por isso, claro, continentes diferentes, alimentos diferentes, estilos diferentes, mas grosso modo tem algumas coisas em comuns e algumas das quais eu acabei de comentar. Por isso, evidentemente,
quando as coisas acontecem de uma forma um pouco mais espontânea, um pouco mais natural, você tem mais chance que se mantenha, que se perpetue. Por isso não é só, per esempio, no caso do alimento, come isso e não come aquilo, mas os hábitos que você tem, como isso acontece normalmente ao longo da vida, certo? Por isso, de fato, como você destacou, citando o exemplo das zonas azuis, é dentro de um contexto, é dentro de hábitos, o que constrói, quero dizer, o que colabora positivamente para construir uma longevidade, uma qualidade de vida, são os hábitos, não são escolhas pontuais, não são frequentemente escolhas, sei lá, de fazer um exercício físico, de se jogar de paraquedas do avião, certo? Mas de fazer exercício físico ao longo da sua vida, de ter uma alimentação equilibrada ao longo da sua vida. Faz sentido? Eu acho que o envelhecimento saudável ele é uma construção. Uhum. E é uma construção nas escolhas que nós fazemos no dia a dia. São pequenas escolhas, né? E eu acho que a gente também não pode só pensar, por exemplo, acho que as zonas azuis são muito interessantes para a gente ver. Há sempre denominadores comuns Sim, é entre isso. elas, né? Alimentação, exercício físico, propósito, as pessoas têm uma vida em comunidade muito boa, tem relacionamentos importantes, tudo isso é muito legal, mas eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, né? Teve uma vez que eu fui dar uma palestra e traziam essas pessoas falando das pesquisas das zonas azuis. E eu fui falar com uma pessoa que eu conhecia muito longeva. Naquela época ela tinha 103 anos, ela faleceu com 114. Pessoa mais longeva que eu já vi. Mas assim, como é a história de vida dela? O que ela fez? Como é que ela se comportava, né? Residente aqui em São Paulo, vinda da Bahia. Então, a gente não precisa ir tão longe, né, para pegar exemplos ou para ver como as pessoas podem adaptar tudo isso nas suas próprias vidas. Então, uma pessoa assim que tinha uma resiliência muito grande, um bom humor, né, era uma pessoa muito alegre e ela era muito rigorosa com a qualidade do que ela comia. Ela não comia nada com gordura, então ela fazia uma alimentação muito frugal, com muita qualidade, com muitas verduras e legumes, etc. Mas ela conseguiu trazer isso, né, para a vida dela aqui e viveu tanto, né? Viveu muito, 114 anos para uma brasileira aqui, idosa, é realmente uma vida extraordinária, né? Então tem muitos fatores que interferem. Eu me lembrei agora do homem mais idoso que eu conheci, esse faleceu com 110 anos. E ele era extremamente ativo, também tinha uma alimentação, ele era muçulmano e árabe, ele fazia o Ramadã, fazia o jejum, ele comia de uma forma muito frugal também, de uma forma leve, mas ele tinha um nível funcional muito alto. Ele subia e descia escada, ele cortava a unha do pé dele. A gente mede muito a escala funcional através dessas atividades. Então, você chegar um homem com 110 anos, nessa idade, com esse nível, digamos, de atividade é muito grande. E sabe o que ele tinha muito forte? Era a espiritualidade. Ele era uma pessoa extremamente religiosa, ele fazia todas as orações, 5 orações por dia, ele teve problemas graves de saúde, superou muito bem, então eu acho assim, a espiritualidade contribui muito para a longevidade, é uma força mental que também mantém as pessoas, né? Então, a gente não pode tratar dessa questão de fatores para a longevidade, uma única coisa. Acho que a gente sempre tem alguma coisa que se sobressai entre uma pessoa e outra, mas são indivíduos completamente diferentes, né? Mas é todo um cenário bastante complexo que a gente vê, né? Considerando inclusive essa sua última partilha, evidentemente é aquilo também que você disse antes, evidentemente tem
princípios comuns, por exemplo, denominadores comuns, como você Sim. falou, nas zonas azuis, tem recomendações que não tem como não concordar, certo? Não? Tem orientações, mas também tem coisas que entram no campo do indivíduo, que alguns cuidados, algumas recomendações têm que ser adaptadas ou individualizadas, porque de fato cada um é cada um, mesmo se os princípios gerais, grosso modo, valem para tudo. Isso vale também na longevidade, no envelhecimento com qualidade. Olha, eu quero te contar uma coisa que eu vi numa palestra que me abriu assim os olhos. Imagina que quando o Abílio Diniz fez 80 anos, ele fez um evento e ele fez uma plataforma voltada para longevidade, qualidade de vida, etc. E fez um evento de lançamento disso. Então, no fim do evento, tinha no palco ele e o Martinho da Vila, os dois com 80 anos. Acho que não poderiam existir duas pessoas mais diferentes entre si do que os dois, né? Então, no palco, eu me lembro que eu tive assim, sabe quando você olha e fica uma coisa muito clara? Por exemplo, o Abílio Diniz é uma pessoa que faz exercício, super em boa forma, cuidando, né, da saúde dele, etc. O Martinho da Vila entrou no palco de chinelo, do jeito dele, sentou no meio do meio do evento, tocou o telefone, ele atendeu o telefone, era a filha dele, um jeito muito mais, vamos dizer, relaxado do que ver o Abílio Diniz. Então, imagine só se a gente pega essas duas personalidades, que a gente vai entender essa questão de individualização. Se for chegar para o Abílio Diniz agora e falar, Abílio, você agora precisa relaxar, precisa ir num bar, jogar, tomar uma cerveja e jogar a conversa fora. Não vai rolar para ele isso. Mesma coisa você falar pro Martinho da Vila, você precisa ir para academia, você está fora do peso, você precisa fazer isso, aquilo. Então, assim, você tem que ver qual é também o estilo da própria pessoa, a personalidade, o que ela está disposta a fazer que seja bom para ela, que seja prazeroso, né? E não você também chegar e modificar toda a personalidade das pessoas. È para riflettere, perché evidentemente cada indivíduo é único, tá certo? Mas acho que aquilo que você compartilhar conosco, estimulando a nossa reflexão, espero, a minha com certeza você estimulou, perché de fato a gente precisa entender que uma recomendação, por mais evidências científicas que tenha, para fazer efeito tem que ser aplicada e praticada. E no momento que você tenta colocá-la em prática, tem que necessariamente adaptá-las às suas condições, àquilo que você gosta. Por exemplo, para uma pessoa pode fazer sentido ir na academia, por un'altra menos, mas isso não significa que você não possa praticar um exercício físico. Por uma pessoa faz mais sentido determinados eventos sociais, reuniões sociais, para outra outros. Mas se você consegue se relacionar, ter relações saudáveis, independentemente se você prefere um contexto e outra prefere outra, está bom. Se você consegue fazer exercício físico rispettando também o seu corpo, está bom, perché você se sente bem. Acho que uma das dificuldades é quando a gente quer aplicar uma regra igual para todos, aí não pode Exatamente. não dar Não, não certo, funciona. e quando também a gente quer atuar mais na obrigação, perché a obrigação também se sustenta até um certo ponto. Quando a gente consegue individualizar, tanto eu comigo mesmo, me acolhendo, certo, com os meus limites, quanto eventualmente com quem a gente tenta colaborar, ajudar, atender. Se eu entendo um pouco mais outro, pode ser que consiga adaptar melhor uma recomendação dentro
daquela pessoa e do momento que ela vive. Por isso acho que o exemplo que você fez me leva a fortalecer ainda mais o conceito que não é só pegar, entregar, faça, mesmo se está tudo bonitinho e se tudo faz sentido teoricamente. Precisa que faça sentido na prática, porque a vida se vive. Sim, claro. E tem outra coisa que eu acho que é importante da gente lembrar, é a diversidade entre o público acima de 60 anos. Então, eu acho que isso reforça mais ainda o que você está colocando. Porque antes a gente sempre pensava, ou mesmo nos estudos, se o ponto de corte de 60 anos ou mais, 65 anos ou mais. E as pessoas esquecem que acima de 60 anos tem um mundo. É outro universo. E é um universo, assim, extremamente diverso, porque vai refletir as experiências heterogêneas que a gente teve ao longo da vida toda, né? Então, você chega e vai ver pessoas acima de 60, é fantástico quando você começa a ver isso, ver a história de vida de cada um, ou como é que as pessoas estão refletindo na idade avançada o que elas viveram, né? Então, agora, aos 60 anos, você conhece pessoas, os idosos que são mais frágeis, pessoas idosas com mais necessidades, ou, por exemplo, tem paciente que vem, ele quer uma orientação porque ele vai fazer um trekking no Nepal. Né? Então, você vai ver que assim, a diversidade é muito grande e isso que você está falando de individualização é muito mais importante para a geriatria e gerontologia, para esse público mais velho. A gente se depara realmente com casos assim muito diferentes entre si. Gratidão, gratidão, Andrea Prates. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado, tá certo? Obrigada pelo Muito convite. bom Obrigada, dialogar com Andréia. você. Gratidão. Obrigada.